Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à Biblioteca Amado de Andrade. Eu sou a Daura, coordenadora da Universidade do Livro. Essa série Encontro com Escritores, ela é promovida pela Universidade do Livro, que é o braço educacional e de formação técnica da Fundação Editora da Unesp, em parceria com a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp e a Biblioteca Mário de Andrade. Essa série tem como objetivo aproximar leitores e autores em um diálogo direto e enriquecedor. Hoje, a Universidade do Livro tem o prazer de receber o professor Mauro Galetti, que fará uma breve apresentação de seu livro Um Naturalista no Antropoceno, um biólogo em busca do selvagem, vencedor dos prêmios Jabuti Acadêmico e da Associação Brasileira das Editoras Universitárias em 2024. Em seguida, participará de bate-papo com mediação de Manuel da Costa Pinto, jornalista e crítico literário, é mestre em teoria literária e literatura comparada pela USP, apresentador do programa Entre Linhas da TV Cultura e curador pelo Brasil do Prêmio Oceanos. É autor dos livros Literatura Brasileira Hoje, Antologia Comentada da Poesia Brasileira do Século XXI e Paisagens Interiores e outros ensaios. Então, vamos receber o professor Mauro Galetti. Oi. Alô? Bom, boa noite. Bom estar aqui em São Paulo. Está meio frio lá fora, né? Bom, primeiro agradecer a editora da Unesp por ter aceitado publicar meu livro, né? Universidade do Livro, Manuel da Costa Pinto, por ter lido também o livro. Depois a gente vai conversar um pouco. E eu vou apresentar rapidamente o que é um livro, o meu livro, que é escrito por um cientista, né? Eu me baseei muito nos naturalistas, né? Como biólogo, a gente lê Darwin, Wallace, Humboldt, tem que ler na universidade, né? E tem que saber o que eles fizeram e por que foi tão interessante essas viagens que eles fizeram. E eles principalmente descreviam o mundo no século XVIII, como que eram as plantas, os animais, os povos tradicionais, enfim, várias coisas, né? E eu parti dessa linha de como comecei lá a minha carreira, porque eu gostava de cachorro, gostava de gato, e eu criava no fundo da casa da minha mãe periquitos australianos, canários, peixe-espada, lebistes, é assim que eu me tornei um naturalista, né? E que depois fui fazer biologia, e na minha adolescência eu queria ser o Jacques Cousteau. Acho que boa parte dos biólogos da minha idade, né? Hoje, quando eu pergunto para os meus alunos, põe essa foto, ninguém sabe quem é, mas o Jacques Cousteau, ele tinha um navio belíssimo chamado Calypso, tinha até um helicóptero em cima do navio, era incrível aquilo. Ele viajava o mundo descrevendo a natureza, estudando animais, né? Então eu queria ser o Jacques Cousteau. E o caminho mais próximo era ir para a Unicamp, né, para onde eu sou de Campinas, só que o primeiro ano foi um balde de água fria, né, porque era tudo menos animais. E eu era apaixonado por animais, era cálculo, bioquímica, química. Isso é muito importante para os ecólogos e biólogos, mas não era o que eu queria naquela hora, né? Até que um colega, eu pensando em desistir já da carreira, falei, acho que não é biologia, se isso é biologia, não é para mim. Ele me levou nessa floresta aqui, que é em Campinas, chama Mata de Santa Genebra, e ele me falou, olha, é uma mata cheia de animais. E realmente é uma mata cheia de animais. E principalmente o que me impressionou mais foi os bugios, macacos bugios. Eu comecei a passar boa parte do tempo estudando esses animais. Eu comecei a ir uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e fiquei envolvido. Ia antes das aulas da Unicamp, ali eu estou bem novo, ainda cabeludo, né?
Só que os bugios, eles têm um problema, eles dormem muito tempo, porque eles só comem plantas, eles são veganos ao extremo, ele dorme 15 horas por dia. Então, a maior parte da minha interação com o bugio era anotando, dormindo de novo, continua dormindo. E ao meu redor, a mata cantava, a mata florescia com vários outros animais, todos super coloridos, né? Então, se vocês não conhecem essas espécies, são os meus pokémons, né? Tangará dançarino, rendeira, tiê de topete, o outro tiê, jacu, maitacas. E eu comecei a aprender biologia na floresta, não na universidade. Pelo menos a biologia que eu gostaria de entender. E todos esses animais interagiam com plantas. E esses animais curaram a minha cegueira botânica. Como eu entrei na biologia porque eu gostava de animais, mas eu não sabia nada de plantas. Mas os animais dependem dos frutos, né? Todos esses animais que eu estudava, e as plantas dependiam desses animais para dispersar sementes. Então eu comecei, curou a minha cegueira botânica estudando essa interação tão simples. E o livro todo, então, é baseado, né? Como eu falei, que é a viagem do Darwin, do Beagle, né? Que é famosíssima, todos muito aqui conhecem. Eu falei, por que não fazer uma viagem, contar um livro também numa viagem, como se fosse uma viagem? Desde a minha formação como biólogo na Unicamp, depois meu doutorado, pós-doutorado, e os lugares que eu tive a oportunidade de ir, que vai desde Chapada dos Guimarães, Galápagos, Bornéu, África, mais recentemente Fernando Noronha, enfim. Discutindo uma visão de um naturalista de hoje, do antropoceno, né? E é o primeiro capítulo do meu livro. Não vou ficar dando spoiler do livro, obviamente, mas o que é o antropoceno, né? Essa era dos humanos, que tem que passar pelo escrutínio dos geólogos, que falam, mas apareceram novos elementos químicos, moléculas, mudou a paisagem, mudou a diversidade, mudou o clima. Para a gente falar se é uma era nova ou uma época, tem que passar pelo escrutínio todos essas mudanças, né? E ao longo do livro vou contando um pouco da trajetória minha como cientista e muito dos meus trabalhos científicos que eu publiquei. E tento ligar isso com coisas que a gente está vendo no dia a dia. Então, essa aqui é a jacutinga, que parece uma galinha que saiu de um salão de beleza, né? Ela é super bonita, é o bicho predileto hoje. E ela é o principal dispersor de várias espécies de plantas. E eu tento ligar como que a conservação da jacutinga pode nos ajudar com a mitigação de mudanças climáticas. E, na verdade, não é só a jacutinga. Vários desses animais dispersam sementes. Então, eles são os plantadores de floresta. E funciona mais ou menos assim. Se você não é biólogo, a planta produz um fruto carnoso, cheio de lipídio, ou gordura, ou açúcares, nutrientes. Dentro dele ele põe uma semente. O animal vai comer esse fruto, vai ser contaminado pela semente. Ele não quer a semente, ele quer a polpa, né? Ele é contaminado, isso passa pelo tubo digestório até que, puf, isso é depositado, as sementes são depositadas no solo das florestas, adubadas e úmidas. E isso dá uma nova plantinha. Simples assim, uma interação mutualística que a gente chama super simples. E por que a planta tem que dispersar a semente? Porque se ela cair embaixo da planta mãe e germinar, ela vai ter que concorrer com luz, umidade, etc., com a planta mãe. E não vai conseguir, então ela vai morrer. Então ela tem que fugir dessa zona de mortalidade. Eu sei que isso pode ser meio teórico, mas é por isso que as plantas produzem frutos carnosos. E a gente, trabalhando com isso há muito tempo, a gente descobriu que entre 45% e 90% de todas as árvores que você vai ver aqui na Mata Atlântica, se você descer para Ubatuba ou para Santos, todo aquele verde que você vai ver, entre 45% a 90% das árvores dependem de animais para dispersar suas sementes. Então, é uma interação muito importante para a floresta. Além disso, eles estão plantando o quê? Carbono. As árvores tiram CO2 da atmosfera.
não é? E todo o carbono que a gente está mandando para... Só de vir daqui, eu liberei um monte de CO2 vindo de carro, e todas as florestas são importantes para estocar esse carbono. Então, a gente precisa de árvores para tirar o carbono da atmosfera, né? Então, caminhando na floresta, você pode ver, você dá uma volta aqui em qualquer mata, todos esses frutos que são adaptados à dispersão por animais. De novo, a jacutinga. E o interessante é que, além desses animais plantarem florestas que absorvem carbono, eles também plantam espécies que a gente usa óleo essenciais. Não sei se vocês já usaram óleo de copaíba. Madeira, obviamente, como falei, e plantas medicinais. Espinheira santa, que é super usado para fígado, né? Então, ao longo desses estudos, a gente foi modelando como que a floresta vai mudando em perder carbono pela extinção de animais plantadores de floresta. E esse livro, eu não quero só trazer e apontar o dedo para problemas, né? A gente tem que trazer soluções. A biologia, às vezes, só fica levantando problemas, mas quais são as soluções? Aí a gente, fechando o livro, que eu acho é o meu capítulo predileto, que é o Aselvajando o Homo sapiens, né? A gente se tornou cada vez menos selvagem, em todos os sentidos, né? A gente não sabe mais dar nome a plantas, não sabemos dar nome aos animais, a gente pede comida pelo aplicativo, em vez de cozinhar, né? E essas soluções existem, né? De mudar o planeta ou de proteger mais a natureza. Isso aqui é a casa, o sítio, na verdade, do Sebastião Salgado, que faleceu há pouco tempo, né? Ele comprou o sítio dele assim. Isso é como estava em 2019. Ele replantou a floresta que tinha ali, né? Então, a gente sabe fazer isso hoje, nós temos tecnologia. Outra coisa é tirar os animais de extinção. O Brasil é um dos países que tem maior tecnologia em tirar animais na beira de extinção. Isso aqui é o mico-leão dourado, que já está 2015, mas a população aumentou e depois diminuiu por causa da febre amarela, que a gente tirou o mico-leão dourado da extinção, ele estava quase desaparecendo. E tem outros projetos, sempre de pessoas que estão interessadas em resolver problemas. Eu falo aqui no livro do projeto da Fernanda Abra, que ela simplesmente desenvolveu pontes para os macacos passarem e não serem atropelados. Ou a Neiva, que criou caixinhas para as araras azuis reproduzirem, porque elas não tinham árvores para reproduzir, então põe uma caixinha lá. E isso deu sucesso. Então, tem várias soluções. Aqui é só... Opa! Aqui, não sei se isso vai tocar, mas, enfim, mostrando um vídeo que a Fernanda me mandou, que os animais estão usando essas pontes, estão sendo menos atropelados. E o outro, para terminar, é a refaunação, que é colocar de volta os animais que foram extintos na floresta, né? Isso aqui é uma jacutinga em São Francisco Xavier, não é muito longe daqui, com um radinho ali, vocês estão vendo. Então, quero só terminar o livro, que não é um livro baixo astral, não é um livro que eu fico apontando só que o mundo vai acabar, muito pelo contrário, né? Eu falo que a capacidade de transformar um antropoceno em uma época mais humanamente habitável depende da nossa capacidade de mudar nossos hábitos e das pessoas que sequer sabem que o antropoceno existe. O antropoceno não precisa ser o fim do mundo, um apocalipse, mas um reencontro com as coisas que realmente importam para os seres humanos e para a vida na Terra. É isso, muito obrigado. Eu sento ali? Obrigado. A gente deixa ligado isso ou apaga? Que eu acho que foi... passa o videozinho dele... Tá, tem dele, isso. Boa noite, muito obrigado pelo convite para participar desse encontro com o Mauro Galetti, que eu não conhecia antes, né, conheci pessoalmente aqui.
uma honra, um prazer. Eu sou da área de literatura, como a Daura fez questão de frisar, né? Então eu sou um leitor e eu vou tentar, a partir da experiência como leitor, fazer algumas perguntas para o Mauro para, enfim, para ele explicar uma série de coisas que são fascinantes no livro dele. Meu primeiro comentário seria que esse livro ganhou o Prêmio Jabuti Acadêmico de 2024, mas se ele tivesse ganho o Prêmio Jabuti não acadêmico, como literatura, uma vez que a literatura está com os gêneros tão fluidos hoje em dia, a gente tem uma intersecção da ficção, do romance, do conto com outros gêneros, né? Tantos escritores fazem isso hoje em dia, não seria nenhuma surpresa, porque é um livro delicioso de se ler, é um livro em que as andanças dele, ele foi bastante sucinto e modesto em relação à trajetória dele, a trajetória acadêmica, e as viagens que ele fez de pesquisas por diversos lugares do mundo, como apareceu no mapa, são relatos muito interessantes em que cada lugar que ele percorreu, ele reproduz, ele traz para o livro como uma experiência, não apenas como um espaço um campo de trabalho científico, um campo de pesquisa. Realmente tem uma experiência humana em contato com a natureza, com as peculiaridades daquele lugar. É um livro realmente delicioso de se ler. Mas, Mauro, então, obrigado pelo convite para fazer essa mediação. Enfim, eu não tenho a menor competência para discutir qualquer tema com você que está aqui, é só aprender. E como eu aprendi melhor o que é este termo que, enfim, ganhou circulação pública, que é o antropoceno, eu acho que aqui, não sei, aqui a maior parte das pessoas é composta por biólogos, não? Todo mundo sabe aqui o que é antropoceno. Levante a mão quem não sabe exatamente o que é o antropoceno, por favor, em termos de... Quem não sabe mais ou menos, mas saberia dar uma definição e falar, discutir, assim? Não. Acho que vale a pena falar, né? Assim, sim, claro. E até porque, a partir da definição dele, eu vou colocar uma série de perguntas que o livro dele suscita em relação ao conceito de antropoceno que ele mesmo expõe. Mas vamos dar andamento à conversa. Claro. É a era dos humanos, né? É como os humanos conseguiram transformar, e estão transformando o planeta, em vários aspectos, desde o clima, alterando o clima, que eu não preciso falar, né, que a gente tem hoje ondas de calor, as mudanças climáticas, até mudanças na biodiversidade. É inegável que o ser humano está obliterando a vida de várias espécies, não só indivíduos, mas espécies, né? Então, sempre saem as listas dos animais ameaçados de extinção. E essa lista só aumenta, né? Algumas espécies a gente consegue tirar da extinção iminente, mas o número de espécies ameaçadas, e que a gente nem sabe se está ameaçada, aumenta cada vez mais. Então, a ideia do antropoceno, para o biólogo, parece bem evidente, né? Agora, a grande questão que eu discuto muito pouco isso no livro, na verdade, é quando que começou o antropoceno. O Paul Crutzen fala da Revolução Industrial, né? Eu queria até perguntar, vocês têm uma ideia de quando que começou? Quando que o homem se torna a força que transforma o planeta? E daí, depende, transforma o clima ou transforma a biodiversidade? Desde que quando a gente saiu da África, lá da mãe África, 200 mil anos atrás? Ou é mais recente, com a Revolução Industrial? Ou com a criação das bombas atômicas, né? Tem um outro grupo de pesquisadores que fala que começou em 1950, 55, com as explosões, com o uso mais frequente de bombas atômicas, né? Teve Hiroshima e Nagasaki na guerra, mas usou muito mais plutônio depois disso, né? E isso deixou uma marca indelével na marca geológica. Então, o que eu falo no livro, se vier um extraterrestre, ele vai ver o mundo antes e depois dos seres humanos, né? Em termos de velocidade desses acontecimentos, isso começa a se acelerar em que momento? A partir da Revolução Industrial, você mencionou inicialmente, é quando esse impacto chega a um ritmo que se torna mais significativo. Essas marcas indeléveis já acontecem
antes, vamos dizer, aconteceram na Idade Média ou é a partir dessa aceleração do avanço e do controle sobre a natureza? Então, eu acho que depende muito de qual aspecto você está vendo. Se for em termos de biodiversidade, muito antes da Revolução Industrial, o ser humano foi responsável pela extinção de muitos animais, mas muitos animais. Você fala, por exemplo, e aí eu falei isso inicialmente, né, que eu ia falar, olha, a datação do Antropoceno que você dá no livro é seguida de exemplos de devastações, de extinções, etc., que são anteriores. Então, como é que fica isso? Você dá o exemplo, por exemplo, da ocupação das Américas. Exato, né? Exato. É sempre um debate desses impactos, até porque quanto mais para trás do tempo geológico a gente vai, menos provas a gente tem, né? Mas existe uma corrente dentro da biologia que sugere que os homens são os grandes responsáveis pela extinção de mamute, preguiça gigante, de toda a megafauna que existia aqui na América do Sul e na América do Norte. Na verdade, a extinção da megafauna segue muito a trajetória do ser humano. Quando chegou na Europa, perdemos mamute, rinoceronte lanudo, homo de Neandertal também entrou nessa lista de animais extintos, né? E assim vai, até chegar na Austrália, era uma fauna completamente diferente. Então, se for para a biodiversidade, a gente pode puxar o início do Antropoceno muito antes do que a Revolução Industrial. Agora, para mudanças no clima, não. Apesar de terem algumas pessoas que acham que, quando extinguiu a megafauna, mudou o clima por causa de emissão de metano, etc., etc. Mas do clima que a gente vê hoje é muito mais recente, né? Agora, tem algumas coisas que são realmente espantosas, né? Quando você fala, por exemplo, que você apresenta, e tem até um gráfico sobre isso, que fala da proporção de seres vivos na Terra. Uhum. Assim, eu nunca imaginei. Se alguém me perguntasse o que tem mais, né? Assim, são seres humanos, animais selvagens e animais domésticos, eu colocaria certamente os animais selvagens, assim, enfim, incluindo aí pássaros, sim. répteis, etc., eu colocaria em primeiríssimo lugar, imaginando as florestas, imaginando a natureza, imaginando os mares, etc. E não, né? Não, é mais vaca, cavalo, cachorro. Não, mas uma proporção que vocês não podem imaginar. São 60% são animais domésticos e animais de criação para abate, etc. e tal, 60%, os seres humanos 36%, e toda a fauna silvestre 4%. É porque isso é peso, né? Biomassa, né? Não diversidade. Então, quando você falou de pássaros, né? A diversidade de pássaros é muito maior. Mas a hora que você põe numa balança, cada passarinho, precisa de muito passarinho para dar uma vaca, né? Então, essa distinção da biomassa também é um resultado do Antropoceno, direto. Então, se a gente sobrevoar aqui o Brasil é o primeiro, o segundo maior rebanho do mundo, né, de vaca, tem vaca em todo lugar. Cada vaca pesa 500 quilos, 800 quilos, dependendo da raça. Então, é muito passarinho. Aquele bugio que eu mostrei parece um animal enorme, né? Até quando eu falei assim, eu preciso comparar o bugio com algum animal que a gente... É um pug, sabe aquele pugzinho, aquele cachorrinho desse tamanho? É o mesmo peso de um pug, né? Eu achava que também, nossa, esse bicho é muito grande, porque ele é peludo, parece grande, né? Mas é incrível esses dados, né? Bom, agora, você, a partir dessa exposição sobre o Antropoceno, você parte, então, para a reconstituição da sua trajetória. Exato. Que começa nos anos 80, né? Isso. Quando você entra na universidade, mas que tem como grande marco o seu doutoramento em Cambridge. E aí, assim, ele falando de como foi o encontro, ele falou que assim, ele conta a história que a conversa com o orientador dele, o primeiro contato foi assim... com aquela expansividade britânica, né? Um contato que durou 20 minutos, e ele fala, foi a conversa mais longa que eu tive com ele durante todo o meu doutorado. Assim. E aí, o que não te impediu de ter uma
enfim, uma tese aprovada, reconhecida e que abriu portas para muitas outras pesquisas em outros lugares do mundo, né? Qual foi a sua pesquisa de doutoramento em Cambridge? Porque, enfim, eu li, então eu sei qual é, mas eu queria que você falasse, só para dar um exemplo daquilo que você expôs inicialmente, dessa interação entre ordens diferentes de seres vivos, né? Assim, plantas e animais, né? Quando eu cheguei em Cambridge, tinha aquela ideia de trabalhar só com primatas, né? Ser uma Jane Goodall da vida, né? Que trabalha com chimpanzé. E fui aprendendo que isso é muito difícil, né? Só estudar macaco que dorme o dia inteiro. Falei, nossa, como é que eu vou tirar uma tese de doutorado disso? E foi lá e que eu sempre levo para os cursos de pós-graduação hoje no Brasil. Não peça projeto, não peça publicação, porque nenhuma universidade top, Cambridge, Harvard, Princeton, Stanford, pede isso. Então, você gaste o seu primeiro ano lendo. Leia, 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 releia. E eu fiquei interessado em testar, que eu falo no livro, um termo que era espécie-chave. Que são espécies que, a hora que você remove da natureza, toda a comunidade se destrói, né? A natureza perde espécies. E o nosso palmito jussara, que está aqui na Mata Atlântica, era considerado grande espécie-chave. Então, a ideia é que se eu removesse o palmito jussara, porque muita gente come o palmito lá no dia a dia, na sua salada, sumiria todas as aves da floresta que comem fruto. Então, eu testei isso, que é o capítulo que eu falo do Saibadela. Melhor não dar spoiler, né? Se eu achei que sim ou que não. Mas eu fiz no Brasil todo o campo. Apesar de estar estudando em Cambridge, que também tinha todo aquele glamour de se estudar num lugar que, como eu falei, né? Eu falo no livro, parecia que eu estava dentro do Harry Potter. Inclusive, agora, vendo o Harry Potter, né? Porque foi muito antes do Harry Potter, eu falo, isso tinha lá em Cambridge, isso tinha a arquitetura, né? O ritual. O ritual de se comer, roupa, né? ter que ir de beca, né? De gown para jantar, toda a defesa. Isso é uma coisa interessante. Ele usou uma expressão gown, que é um termo, uma corruptela de town para diferenciar aqueles que são os universitários dos cidadãos comuns de Cambridge. E isso remonta à Idade Média. Exato. Enfim, é 1200, né? Exato. Acho que é a terceira ou quarta universidade do mundo. Né? A primeira é Bolonha. Bolonha. E a sua defesa foi tensa, né? Então, muito tensa, porque são 2 professors também de beca, né? E senta, como a gente está sentando, na verdade eu ficava aqui, 2 professors, e as perguntas são muito diretas e fala assim, eu não acredito em nada que você escreveu. Para um jovem que acabou de escrever uma tese, você quase capota, né? Mas você tem que engolir seco. Bom, até o tempo que eu fiquei lá... Mas aí, isso vocês não chegaram... Então eu vou pedir para ele falar de algumas coisas que não estão detalhadas aqui. E aí, assim, quando eles argumentam isso, falam que tem questões estatísticas, que eles não estão convencidos, a sua arguição ali, a sua argumentação é a que já está contida na tese, mas você expõe, mas eles leram. Eles leram. Você tem que defender o seu ponto de vista no texto. Exato, é que eu falei que a primeira pergunta de um professor foi, eu gastei 4 horas lendo sua tese. Aí eu respondi, eu gastei 4 anos escrevendo essa tese. Né? Então você tem que estar muito bem naquele dia, sabe? Senão você pode sair derrotado, e é muito comum isso. Então, é mais que uma defesa de trabalho científico. É muito também entender como que o inglês pergunta as coisas, né? E sem dúvida, foi a coisa mais difícil que eu participei academicamente, né? Tanto que eu saí de lá, eu liguei para casa e falei para o meu sobrinho, atendeu, ele era pequenininho, eu falei, eu acabei de lutar contra o Mike Tyson. Na época, o Mike Tyson também era o super boxeador. E eu acho que eu ganhei, só que eles também não falam. Você termina a tese e eles não falam. Isso é de uma crueldade, assim, enfim, né? A pessoa vai para casa para sem saber, eles vão comunicar depois, né? E é só aprovado ou não aprovado? Aprovado, né? Não tem nota. Não tem nota, mas... Se bem que aqui não tem mais também, né? Aqui no Brasil. Aqui também não tem mais. Mas aí eles te dão o documento para você corrigir.
aqui está errado, ou typing, né? Ou digitação, ou teoria, ou estatística, enfim. E você não pode imprimir uma nova versão. Você tem que escrever naquela versão que você entregou para a defesa. Então, todas as teses de Cambridge que você vai encontrar na biblioteca estão rabiscadas. No meu caso, ainda tinha Errorex. Você lembra do Errorex? Antes de ter Errorex, era... O branquinho, né? O branquinho. Então, passava o branquinho e tentava escrever um papelzinho e colava em cima. Não pode... Agora eu não sei. Já faz bastante tempo que eu saí de lá, né? E hoje não. Você dá um boneco, daí a pessoa lê, te devolve. E de lá você foi para Stanford? Não. Qual foi a... porque você aqui, claro, você não entra em detalhes, porque não é uma autobiografia, Sim. é uma... Enfim, é um relato de uma série de experiências como naturalista, biólogo, pontuada por experiências pessoais, né? Assim, mas assim, o foco são as suas pesquisas e o que essas pesquisas trazem em relação a esses impactos que nós presenciamos no antropoceno. Então, você dosa muito bem assim o quanto você vai dar de informações biográficas, porque você dá o essencial. Mas, por exemplo, você sai de Cambridge, você acaba o doutoramento, academicamente você vai para onde? Aí eu faço meu pós-doutorado na Indonésia, que daí que eu vou para Bornéu, porque o meu orientador precisava de alguém estudando aves, que todo o laboratório trabalhava com gibões, lá em Bornéu. Todo mundo ia para lá. E eu não tinha emprego no Brasil ainda, apareceu essa oportunidade que ele me deu, e eu topei. Né? Eu falo no livro, né, sobre Bornéu, que é uma ilha bem grande, na Indonésia. Bom, e lá você pegou um momento crítico, né? Porque foi quando houve protestos contra o Suharto, que era o ditador, né? Era. Em que ano foi exatamente? Você lembra 97, que ano? Deixa eu olhar, eu não anotei. 97. Você pegou um momento crítico mesmo, né? Crítico, de derrubada de um... e tinha a revolução na rua. E por isso que abreviou meu pós-doutorado. Eu era para ter ficado 1 ano na Indonésia, eu fiquei 3 meses e pouquinho, porque a coisa começou a esquentar. E você ser um estrangeiro num lugar que está em guerra civil não é legal, né? Vocês podem te achar que você é um espião ou tal. E daí a gente recebia um rádio, né, no meio da floresta, uma vez por semana a gente ligava para Jacarta. E daí eu falei com a minha mãe, era bem curtinho, que falava 1 minuto. Ela falou assim: saiu sua bolsa, não sei nem PQ. Aí eu falei: tchau, estou indo embora. E a sua pesquisa lá, mais uma vez, é dessa interação entre, vamos dizer assim... Aves e plantas. Aves e plantas. Especificamente o calau. O calau, que é maravilhoso. Eu realmente estou um pouco na dúvida se eu pergunto o que é o calau para vocês saberem, porque, de repente, está cheio de biólogos aqui que já todo mundo sabe o que é um calau. Já viu que... Mas, assim, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Então, eu confesso que eu nunca tinha ouvido a palavra calau. E se me mostrassem, eu ia achar que era um tucano. Devia ter trazido aqui. Você chegou a ver? Não, tem a foto no livro. Tem uma foto no livro. O calau é um tucano que tem uma espécie de, enfim... De um outro bico em cima, mas não é bico, né? Parece um radar. Isso, exato. Para reverberar é como o som. Se você vê, se ele tivesse 2 bicos, só que o de cima é mais fechado, e isso amplifica o som dele. É um animal belíssimo. E ele é bem maior que o tucano, muito maior. Ele pesa 3, 4 quilos, o tucano é 300 gramas. Tem calau no Brasil? Não, só tem na África e na Indonésia, no Sudeste Asiático. E você foi para a ilha de Bornéu, que é uma ilha muito grande. Assim, outra coisa surpreendente, né? Que é uma ilha que você segunda falou que maior ilha do mundo. Se juntar São Paulo, Minas e um outro estado... Que é o que eu falo? Você explica. Acho que Espírito Santo, Minas, Espírito Santo, Rio... É uma ilha gigantesca. Tanto que ela pertence a 3 países. Ela é dividida entre 3 países. Exato. Né? Um principado lá. Né? O Brunei, o principado Brunei, Indonésia e Malásia. E ali, a pesquisa, qual era exatamente o foco? Não sei se você quer falar ou se quer deixar para quem for ler o livro, mas se você quer, que grau de detalhamento você quer dar? Na época, a gente não sabia a dependência das plantas, que eu falo muito dos animais comendo fruto, mas as plantas precisam dos animais para dispersar, disseminar suas sementes. Isso ninguém estudava naquela região toda, é uma floresta gigantesca, né? Extremamente diversa.
E se sabia muito dos primatas, né? Porque lá você tem orangotango, você tem gibões, mas aves não eram muito estudadas. Então eu falei, eu posso estudar porque eu já havia estudado aves, estava estudando aves no Brasil. E o laboratório não tinha nenhum ornitólogo, né? Ecólogo, ornitólogo. Então eu me apontei e falei, eu quero ir. E era para estudar isso, a dependência da floresta pelos calaus. Perfeito. E aí, nesse capítulo, em que você explica, dá detalhes sobre a sua pesquisa, surge um elemento também que sintoniza a sua pesquisa específica com a questão do antropoceno. Quando você fala, por exemplo, da árvore que dá o dendê. Exato. Né? E você fala, não, o dendê está presente, realmente, para mim, dendê eu só conheço de culinária baiana. Da baiana. Para mim, dendê é o que torna a moqueca capixaba diferente da moqueca baiana. Simplesmente isso. Eu nunca imaginei que o dendê existisse para além da fronteira da Bahia. Pois é. E assim, o dendê está presente em praticamente tudo que a gente come, né? Metade do que você encontrar no supermercado tem dendê. E qual é o impacto que isso tem? O nosso consumo de dendê tem um impacto, obviamente, na produção e na exploração do dendê na Indonésia. Exato. E isso tem um grande impacto. Ou seja, você vê que, a partir de uma pesquisa de um calau, você levanta uma coisa que conecta esta pesquisa, que é ornitológica, digamos assim, com uma questão do impacto, enfim, da exploração, enfim, natural na vida, no equilíbrio ecológico, ambiental, etc., e mostra como isso tem ramificações que transcendem muito o espaço indonésio. Local. Sim. Então eu falo até no livro, quando você está comendo um danoninho, um iogurte na sua casa à noite lá, com a sua granola, tá cheio de palm oil, né? Tá cheio de dendê. Não tem gosto de dendê, né? Na verdade. E esse dendê, boa parte veio da Indonésia. E para se plantar o dendê não é natural da Indonésia. Eles destroem a floresta inteira, limpa a floresta. E planta-se milhares e milhares de palmeiras, né, de dendê. Então, isso nos torna cúmplice de coisas que a gente não imagina. Aquilo que você falou. Extrapola você caçar um bicho. Ele é caçador, então você tem uma ação direta. Ou eu derrubo uma árvore. Não, simplesmente um ato de fazer a barba, tem o creme de barbear, tem dendê, o Kit Kat que você come. Isso deixa a gente muito mais ligado nessas conexões que a gente não sabe, né? Então, muita gente não sabe isso do dendê, é que nem do palmito. Eu lembro que quando eu comecei o doutorado, eu falava do palmito, né? Para minha avó, para minha mãe, elas não acreditavam que tinha que cortar a palmeira e matar o palmito, a árvore inteira. E a árvore leva 7 anos para crescer. Aí você vai lá e corta e come 20 centímetros. Então, eu acho que no livro é tentar trazer essas coisas, esses pequenos exemplos, para qualquer pessoa, né? Assim, que não é da área acadêmica, né? De estar entendendo os impactos do dia a dia. Voltando à questão do palmito que você mencionou, já tinha explicado antes. Aí, dúvida de leigo, tá? Não, espero que a maior parte das pessoas perdoe aqui, as que são da área. Mas, por exemplo, o pássaro que está associado à dispersão das sementes é jacutinga, né? Isso, tucano. O que causa... Por onde começa o impacto ambiental humano? Porque você também descreve que jacutinga era assim, matava-se na época do próprio Darwin, isso. Matava-se a rodo jacutinga. É a jacutinga que daí não consegue mais levar sementes maiores e daí surgem sabiá, por exemplo, ele consegue pegar um fruto menor. Isso. E isso tem um impacto porque daí a variedade de palmito que vai crescer é menor. Isso. Então, é uma interação, quer dizer, são coisas que ninguém, né, que é leigo, imagina. Exato. Né, que a extinção de uma extinção não, mas vamos dizer assim, a diminuição da população de um pássaro faz com que prevaleça um outro tipo, cria-se um padrão de uma determinada espécie de palmito. Exato. Né? Exato. Agora,
Mas nesse caso, o que veio primeiro? Foi a diminuição da população de jacutingas ou o palmito, o corte de palmito? Eu acho que o corte de palmito, porque já na carta de Pero Vaz de Caminha tem ele falando que eles comeram palmito. A minha dúvida é porque você descreve a matança de jacutinga e, ao mesmo tempo, tem a coisa do palmito. Ou seja, ali, vamos dizer assim, a ação foi nos dois lados. Nos dois lados, mas o que prevalece, vamos dizer, a causa maior é a extração. É a corte de palmito. A extração hoje legal, né? Você tem plantações de palmito para extração legal, mas ele demora muito, né? Então, boa parte. Hoje eu fico feliz, né? Porque você vai no supermercado, tem mais palmito pupunha, né? Que daí é aceitável, porque se planta num pasto, ele dá vários palmitos, etc. Então quer dizer que a gente deve comprar palmito pupunha. Pupunha, só pupunha. Jussara, jamais. Então fica aqui. Fica aqui a dica. Então a gente fez a gente voltou para o primeiro capítulo, da sua trajetória aí, né, da pesquisa, mas já estamos em Bornéu, estamos na Indonésia. Uhum. Mas não foi só uma pesquisa científica e um momento político delicado, conturbado que você enfrentou, mas também uma diferença de costumes grande, né? Porque você falou que para atravessar, ele descreve que para atravessar uma rua era Jacarta? Jacarta você demora 5 minutos porque tanta gente que tem. Você falou que perto disso, Nova York, São Paulo são províncias, né? Aldeias. Eu não tinha essa noção. Não sei se muita gente agora hoje viaja para a Ásia, né? E tem essa noção. Mas, para mim, era tudo muito novo, né? Comida completamente diferente, ter que acordar 4 horas da manhã com um barulho das mesquitas, né? Que quando eu cheguei em Jacarta, começa as rezas muito, muito cedo e todo mundo acorda. É o maior país muçulmano do mundo, exato, né? Exato. E daí a comida era diferente, o banheiro era muito diferente, que eu comento. O trecho do banheiro é particularmente tragicômico, digamos assim, porque as noções de higiene são bastante diferentes. Então, para mim, era tudo muito... Era um impacto, foi o maior choque. E daí eu sempre falo isso, choque cultural é isso. Quando você... Vamos entrar, então, só para não ficar a curiosidade. O que é o banheiro? Tem uma questão lá higiênica que faz com que seja uma atitude de má educação você dar a mão esquerda para cumprimentar, né? Exato. Porque se limpa, quando você vai no banheiro, você se limpa com a mão esquerda. Porque não tem papel higiênico. Daí você lava depois, porém a mão esquerda está associada a atividades escatológicas. Exato. Muito bem. Então, até conversando depois com outras pessoas que vão para Bornéu, eles falam, mas melhorou muito. Hoje já tem que eles falam de banheiros internacionais. Mas é engraçado que você fala que tem uma pessoa que carregava sempre papel higiênico na bolsa. Na bolsa, a minha colega de laboratório lá. E como é que é Bornéu? É maravilhoso, maravilhoso. É muito parecido com a Amazônia, né? Então, tem vários povos tradicionais, né? Os Dayaks, né? Que são os povos indígenas de lá, muito interessante a cultura. O interessante de Bornéu é que todo mundo quer tirar foto com você, porque você é ocidental, né? E você fica caminhando e as pessoas super simpáticas querem te mostrar a casa, querem te mostrar a floresta. Eu adorei. A Indonésia, na verdade, é um país muito interessante, culturalmente e biologicamente, né? Então, é uma floresta gigantesca, só que boa parte dela hoje está virando plantação de dendê, né? Você comenta, você dá estatísticas, inclusive, do impacto dessa plantação. E aí a sua estação seguinte, daí sim foi Stanford. Aí voltei para Rio Claro com uma bolsa de pós-doutorado. Stanford, como é que vai? Aí depois que eu me estabeleci como professor na Unesp de Rio Claro, professor da ecologia, eu pedi um sabático, né? Estava na hora de renovar as coisas e eu fui para Stanford. E foi ali que virou a página da minha carreira, porque eu estava num laboratório muito produtivo e muito legal, na verdade.
e que eu comecei a relacionar, a estudar, na verdade, o que é defaunação, né? A perda dos animais. Isso foi em 2007 a 2009. E aí você teve uma pessoa muito importante, foi um mexicano, né? Exato. O Rodolfo Dirzo, né? que é o meu assim, tutor eterno, né? Que é o professor de Stanford, que a gente sempre conversa e colabora, né? Perfeito. E como é que funciona a decisão a partir dessas pesquisas de falar assim, agora eu vou para tal lugar? Por exemplo, por que você foi para Bornéu? Como é que surgiu a oportunidade e para onde você vai depois de Stanford? Como é que surge isso na vida de um naturalista? Porque, enfim, cada profissão e cada universo acadêmico tem suas trajetórias, seus lugares, suas mecas, né? Assim, sim. Sei lá, se alguém trabalha com literatura, como é o meu caso, quer ir para, enfim, para os Estados Unidos, ou para Paris, ou para Itália, lugares que são centros assim. Como é que funciona no seu âmbito? No caso de Bornéu, o meu laboratório tinha um laboratório em Cambridge, tinha um laboratório lá em Bornéu, né? Então ele mandava muitos estudantes. E, como eu falei, eles tinham uma vaga para estudar os calaus, eu falei, eu vou. Até porque não tinha por que voltar no Brasil ainda. No caso de Stanford, são coisas que acontecem na vida da gente. Quando eu era aluno da Unicamp, eu fui numa palestra do Rodolfo Dirzo na Unicamp, e que ele mencionou a primeira vez o termo defaunação, lá no Elefante Branco, a gente estava no 2º ano da biologia. E aquilo ficou na minha cabeça, enfim, fui viver minha vida, a vida toca, né? Quando eu era professor, já estava como professor na Unesp, e eu queria renovar a minha carreira científica, foi a primeira pessoa que eu pensei. Falei, o Rodolfo. E ele tinha acabado de se mudar para Stanford. Ele era professor na UNAM, no México, e foi para lá. E era muito o que eu queria, numa universidade boa, né? Queria aprender melhor o inglês. Então, você vai somando, né? Vai fazendo uma lista. Eu quero uma universidade de alto padrão, eu quero um orientador que converse comigo, não só 20 minutos, né? Então, escrevi para ele e tal. E assim que eu acho que funciona muito a carreira acadêmica, né? São elos pessoais, né? Encontro você num congresso, a gente toma uma cerveja, a gente discute um paper e se dá bem. Aí fala, então posso te visitar daqui um ano? Todos os relacionamentos acadêmicos que eu tenho ultimamente são de coisas pessoais mesmo. Eu me dou bem com a pessoa e depois gera um produto, um paper, um livro. Dentro dessa perspectiva da defaunação com a qual você entrou em contato nesse momento, e você descreve isso no livro, ao final desse capítulo, você fala o seguinte... Você diz que estávamos diante de uma descoberta desconcertante. A extinção de tucanos e outras aves grandes pelo homem não afetava apenas a ecologia das plantas, como também sua própria evolução. Darwin sabia que o homem, selecionando diferentes tipos de características, poderia mudar as espécies rapidamente. Ele mesmo havia feito diversos experimentos com pombos, mas nem ele, ou Wallace, apareceu aqui na sua apresentação, pensaram que no antropoceno o homem poderia ser uma força evolutiva tão forte. Ou seja, o Darwin percebeu a intervenção do homem no processo evolutivo, mas ele não teve a dimensão, a ideia da escala, né? Exato. Hoje a gente, usando antibióticos, a gente está selecionando bactérias que um dia não vão morrer com aquele antibiótico. E nesse caso dos tucanos, não se tinha essa noção que a hora que eu extingo um animal, muda o tamanho de fruto por seleção natural, na verdade, né, natural, em cascata. Então foi ali que deu aquele, não é eureka, né? Porque é um processo que você vai, testa. Então foi o primeiro trabalho mostrando que a extinção de animais afeta características de frutos de uma planta que ele consome, onde perdi todos os grandes animais,
só as sementes pequenininhas vão ser dispersas, porque são dispersas pelos sabiás. Só que essas sementes bem pequenininhas, com o aquecimento climático, elas vão ter mais problemas, porque elas perdem água muito rápido. Então, elas vão entrar num processo de extinção futuro também, né? Mas levou 10 anos de pesquisa para eu chegar a essa conclusão. Você considera que essa é a sua grande contribuição para o seu campo de pesquisa? Sem dúvida, porque ninguém imaginava que era um processo tão rápido. Né? E eu mostrei que em 20 a 50 anos isso aí já acontece na população. Hoje tem vários artigos, principalmente com ecologia urbana. Até saiu um artigo recente que o tamanho do bico dos beija-flores está mudando por causa desses bebedouros que a gente põe. Também está mudando. Então, agora mais e mais pessoas estão encontrando que nós somos capazes de transformar os animais com os nossos atos, né? Bom, e você dá como exemplo desse tipo de intervenção o fenômeno dos javalis trazidos para o Brasil e os javaporcos. Exato. Que, de alguma maneira, contribuem também para que uma espécie de morcego vampiro, que é é a única espécie que é hematófaga, que pode ser mais ameaçadora, tenha tido um crescimento populacional muito grande, ou seja, é um desequilíbrio desastroso para todo quanto é lado. Pois é. Você não menciona aqui, mas ainda incentivou a proliferação dessa espécie chamada cax. Caçadores e colecionadores. Como é que é? Colecionadores de armas e caçadores. Isso. Né, que são esse espécime, essa variante do Homo sapiens. Que gosta de caçar, Que surgiu, né, que foi muito cultivada recentemente no Brasil. Foi um trabalho que eu falo no livro que foi uma surpresa para a gente, porque a caça no Brasil é proibida, né, por lei e tal, 1968, eu acho. E daí apareceu o javali, liberaram a caça do javali, o IBAMA e o governo. Aí o meu aluno começou a trabalhar com caçadores e a gente chamou eles para conversar. E aquilo foi um impacto, porque eram de todas as classes sociais com armamento pesadíssimo, com cachorros treinados. Então já existia muito a caça, gente que não via, né? Ou seja, vocês, para fazer a pesquisa, tinham uma limitação que era uma limitação legal, mas que, na verdade, não era uma limitação na prática, porque existia a caça, né? Daí de uma maneira clandestina. Depois que liberou a caça do javali, que só era permitida do javali, para a gente foi muito fácil estudar a dieta do javali, né? Porque a gente pediu, assim, então você vai caçar o javali esse final de semana, é tipo jogar bola, vou caçar um javali. Você pode me entregar o estômago, porque eu quero saber o que o javali está comendo. Tranquilo. Então, a gente conseguiu mais de 100 estômagos, assim. Esse capítulo e essa pesquisa que você fez foi desencadeada por qual acontecimento, nesse caso? Aí não foi uma pesquisa com, vamos dizer, um ponto de partida acadêmico, né? Não, foi a partir de uma constatação de um efeito, enfim, social-ambiental, né? Foi coisas assim. Um amigo me chamou para ir para a chácara dele, que ele tinha os javali. Tinha porco, na época a gente nem sabia se era javali, comendo as mangas do quintal dele, num sítio, né? Aí fui lá e coloquei a câmera e, obviamente, veio o javali comer as mangas do cara lá. Só que estava lotado de morcego, tinha 5 morcegos em cima do javali. E eu falei, opa, isso aqui nunca vi. Então, aí começamos a olhar todas as fotos, que a gente usa muito essas câmeras automáticas, né? Na floresta, no Pantanal. Comecei a contactar outros pesquisadores. Falei, viu, você está vendo que tem muito morcego atacando os porcos do mato, né? Os javalis? E começamos a levantar isso, daí a gente ligou. Então, aumento de javali vai levar ao aumento do morcego vampiro, que vai levar ao aumento da raiva. Porque é uma coisa meio... Porque você começa o capítulo falando, olha, o morcego é assustador, é um fantasma para muitas pessoas, mas que é injustificado, porque os morcegos com os quais a gente convive na cidade são morcegos frugívoros. A grande maioria é frugívoro, né? Então, eu moro no bairro do Sumaré, que é um bairro muito arborizado, aqui em São Paulo, e eu passeio com meus cachorros, e vira e mexe, eu estou andando na rua, tem assim...
aquele poste de luz, duas árvores, e os morcegos que, quando eles abrem as asas, são desse tamanho. Eu fico desesperado de medo. Eu falo assim, vai me morder, vai pegar o cachorro. Não, né? Não, é tudo frugívoro. Já entrou 3, 4 vezes na minha casa, morcego. É quase impossível de ser um hematófago, né? Eles dormem em caverna, os hematófagos, o vampiro, né? Então, o que você está vendo, eles podem transmitir raiva. Não estou falando que esses que você está vendo não vão transmitir raiva, mas eles não vão chupar seu sangue. Então, se você encontrar um morcego, deixa ele lá, né? Mas ele não vai te atacar, nem o seu cachorro. Bom, daí você explica que o morcego vampiro, que esse sim é hematófago, vive em cavernas, então a probabilidade maior, antes do cenário humano, que surgiu recentemente, o mais provável é que ele atacasse, vamos dizer, um animal que estivesse num pasto perto dessas cavernas. Exato. Porém, essa intervenção humana de disseminar ou introduzir o javali aqui acabou fazendo com que essa população de vampiros, de morcegos vampiros, aumentasse e, a partir daí, sim, fosse um risco. Exato, né? Porque os javaporcos não são vacinados. Se você tem uma fazenda, você é obrigado a vacinar as suas vacas, igual a gente é obrigado a vacinar cachorro e gato, não é? Javaporco é um animal selvagem, feral, que você não vai vacinar. Ou você vai matar ele ou não, né? Então, todos os javaporcos não são vacinados. Como é que distingue um javaporco de um javali? Eu conheço o javali do Asterix. Não sei se alguém aqui o javaporco europeu, ele é peludo, bem peludo. A mistura desse javali com o porquinho dos 3 porquinhos, aquele animal pink, né? Dá ao javaporco. E esse animal se tornou selvagem no Brasil? Sim. Como é que foi essa introdução? A história foi o seguinte, a suinocultura queria inovar. Então, vamos trazer javali para o Brasil, reproduzir com os porcos daqui, é a mesma espécie. E a gente vendeu o javaporco como uma carne nobre. Então, no Globo Rural da época, vinha colocando sangue azul na sua pocilga. Ou seja, trazendo o sangue europeu para criar com o porquinho. Essa frase hoje em dia daria cancelamento imediato. Estou falando que estava no Globo Rural, não lembro a data, e temos isso registrado bonitinho. Bom, daí o brasileiro não gostou do sabor do javaporco, porque é forte, é uma carne quase de caça. Aí você tem um monte de javaporco na sua pocilga, vai ficar alimentando, ele demora mais para crescer, tem vários problemas. Eles abriram a porta e tchau. O bicho come tudo, né? Tudo. Na região aqui de Rio Claro, boa parte da dieta é cana-de-açúcar e milho. Ele é um comedor de cana. Bom, só tem cana-de-açúcar, né? Certo. Então é fácil saber o que ele come, né? Então essa pesquisa não foi uma pesquisa que não foi desencadeada então por uma intenção acadêmica, né? Foi a partir de uma constatação de um fenômeno no qual o seu olhar de naturalista identificou um desequilíbrio. Exato. E daí um aluno de doutorado topou fazer o doutorado com isso e a gente desenvolveu enfim. Mas é muito assim, né? Às vezes são coisas iminentes que você tem que tomar à frente, né, e entender melhor. Essa coisa do javaporco, a partir do momento que eu vi as fotos e dos registros de javaporco nas nossas câmeras, eu falei, está na hora de a gente estudar isso. Mauro, todas as viagens que você fez como pesquisador estão aqui ou há outras que você... Não, tem muitas outras, inclusive para aquele mapa lá, porque eu estou te perguntando isso, porque muito do que apareceu ali naquele mapa eu não identifiquei no texto, então eu queria saber... para a gente acrescentar alguma coisa que não está no livro aqui? Então, porque chegou uma hora, eu tinha que acabar o livro. Porque eu estava de licença, foi logo depois da pandemia, não preciso contar que a pandemia foi trágico para muita gente, né? Para mim também. E daí eu tirei uma licença como professor e a minha esposa falou, agora você vai terminar o livro, eu não sei se você tem essa pressão também, porque a gente está eternamente escrevendo, né? Está eternamente escrevendo alguma coisa. Artigo acadêmico, você tem um deadline, né? Você tem um prazo. E o livro, um dia eu termino. Aí minha esposa falou, agora termina. E daí muitas histórias de outras viagens para a Amazônia,
para o Pantanal, da minha carreira acadêmica, que me moldou como eu sou hoje, não está no livro, mas vai entrar no 2, com certeza, num próximo livro. Porque são também histórias de um veio naturalístico e enfim, muito parecido com o que eu ponho. E como foi a emoção de ir para Galápagos? Que Nossa. foi a ilha onde o Darwin desenvolveu, teve o seu insight, né? Exato. É que nem ir para Disney. É o biólogo quando vai para Disney, sabe? Porque tudo ali é tão impressionante. A iguana marinha vem nadar com você. Não nadar com você está nadando, tem uma iguana marinha nadando ao seu lado. Você vê os jabutis gigantes. Tudo aquilo que a gente leu como biólogo está ali na sua frente. Não é muito evidente. E andar onde o Darwin andou, e eu levei o livro do Beagle, né? Então Beagle, o navio em que ele... Isso, do navio chamava Beagle, né? Então eu li muito livro antes e tentei ir nos mesmos lugares que ele foi e até entender. O Darwin tinha 20 e poucos anos, né? Ele não teve assim um insight. Foi muito importante para mim também entender, porque o Darwin é um dos cientistas mais famosos do mundo, né? Ele não tirou isso da cartola, né? A evolução das espécies por seleção natural. Foi um longo processo, né? Levou quase 50 anos para escrever o livro dele. E ali em Galápagos que eu entendi que ele ficou muito mais fascinado pela geologia do que pela biologia. Porque você tem os vulcões, né? Que são espetaculares. E daí ele foi aprendendo sobre biologia lá, conversando com os marinheiros, com os locais, com o dono do presídio, né? Então, para um biólogo, eu sempre falo, você já foi para a África, já foi para muito lugar, mas vá um dia para Galápagos, que é espetacular. Eu falo, é a Disneylândia do biólogo, mas na verdade não é só do biólogo, é de quem gosta de natureza, né? Porque você mergulha, tem um monte de peixe. Você sai na terra, tem um monte de vida, né? Leões marinhos, tem pinguim, né? Galápagos tem pinguim, tem um leão marinho, então tem animais de zonas frias e de zonas quentes, você tem uma iguana, que é de um deserto, então é um deleite. Falando nessas viagens de como esses lugares acabam sendo atraentes para muitas pessoas, você fala tanto em relação a Bahamas, um capítulo que tem sobre as Bahamas e um capítulo que fala sobre Fernando de Noronha, você fala de uma coisa que também vamos dizer, está no contexto do antropoceno, mas que talvez tenha se amplificado num tempo muito mais recente, que é o impacto não da extração, não da exploração econômica, enfim, para produzir extrair alguma coisa, né? Um vegetal, mas é o efeito do turismo, né? Que é uma coisa muito impressionante também, algo que talvez seja dos fenômenos do antropoceno dos mais recentes, né? Porque não é uma coisa... Esse turismo de massa não existia até os anos 70. Pois né? O turismo de massa é uma coisa que é do nosso tempo, tem no máximo 50 anos, e já se percebe o impacto disso. Né? Não, é gigantesco. Lá nas Bahamas, que eu falo no livro, tem uma iguana terrestre gigante, extremamente ameaçada, e eu fui logo depois da abertura do Covid, né? Quando começou a viajar. Eu cheguei nas ilhas que nós fomos estudar essa iguana. E muito interessante que todas estavam esperando na praia, como um cachorrinho, esperando que a gente... Aí eu fiquei, nossa, mas eu nunca fui no lugar e o animal está me esperando, né? Aí fomos caminhar, aí começou a chegar os barcos com os turistas, todos trazendo bolachinha, uva, snacks, né, para as iguanas. E conversando com as pessoas que estudam mais atento a essas iguanas, elas têm hoje diabetes, elas têm vários problemas de saúde, elas não comem mais os frutos nativos e dispersam as sementes. E isso é super recente, né? É antropoceno mesmo, né? E tem muito turismo nas Bahamas. Aqueles navios que saem de Miami têm centenas e centenas de pessoas que vão sempre nas mesmas ilhas.
Então, essa fauna... Então, nas Bahamas, eu fiquei muito impressionado, que era o oposto de Galápagos, né? Todo o turismo, ecoturismo, está associado a alimentar animais. Então, para você ver a tartaruga marinha, você alimenta a tartaruga. Para você ver o tubarão, ou nadar com os tubarões, você alimenta o tubarão. Para você ver as iguanas, você alimenta as iguanas. E isso causa um impacto enorme, né, no comportamento desses animais, na saúde desses animais, né? Você fala que, inclusive, já se nota uma eu não sei se o termo seria esse, mas uma modificação que é morfológica, né? Que você olha, você vê assim, né, determinadas um tipo de barbatana do tubarão que não aparece mais, coisas assim, né? Não sei se era do tubarão agora. Animais super obesos que não eram para estar, como eu falei, com diabetes e diversos problemas. Não, você vê claramente. Bom, você deu um exemplo agora há pouco do bico do beija-flor, né? Daí nesse caso é outro, mas enfim, esse tipo de impacto que talvez se não fosse a intervenção humana acontecesse numa escala, outra escala, exato. E em Fernando de Noronha, qual foi o problema? Fernando de Noronha são os ratos, né? Então, eu fui para Fernando de Noronha a primeira vez para colocar um experimento. Eu queria saber como que é a dispersão de sementes numa ilha oceânica, né? Então, a gente faz umas massinhas de modelar, igual aquelas de prezinho, coloca na árvore, coloca uma câmera. E a ideia é entender através desse trabalho, se está tendo dispersão de sementes, né? E só pega ratazana, não é? O rato que tem aqui em São Paulo. Nas fotos, 80% da remoção dos frutos, né, eram por ratazanas. Então, foram trazidas pelo ser humano. E agora eu estou estudando mais, tem um projeto de longa duração lá, eles predam os ninhos das aves, eles predam sementes. Os impactos das ratazanas é preocupante. Você falou que uma das ilhas já conseguiu ser desratizada, já conseguiram desratizar uma delas. Exato, tem uma ilha próxima que conseguiram. Agora, esse negócio, essas intervenções humanas, assim, de introduzir depois tem que tirar. Um animal e depois retirar... Volta para o que era antes. Você deu o exemplo aqui do sítio ali do Sebastião Salgado. Você dá uma série, no final do livro, você dá uma série de exemplos de refauna. Isso. E acelvajamento, né? Acelvajamento, né? Esse termo. Mas nunca quer dizer, é um retorno aproximado, né? Porque não dá para saber exatamente, reproduzir exatamente o que era antes. Não dá. Você resolve um problema, mas aí você não sabe o que vai acontecer depois, né? No caso de Fernando de Noronha, que tiraram os ratos, logo em seguida as aves marinhas começaram a nidificar no chão. Então, era isso que a gente queria, né? Mauro, em que ponto o Brasil está dentro desses movimentos de refaunar, acelvajar, etc. Como é que está? Eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem bons projetos de sucesso em proteção de fauna e em refaunação. A gente tem um projeto no Rio de Janeiro, que é o Refauna, na Floresta da Tijuca, super importante. Tem projetos... a gente reintroduziu de novo a ararinha azul, que estava extinta no sertão baiano, como colocaram de volta. Lógico que são processos difíceis, né? Mas o Brasil tem muita gente interessada e cresceu muita gente nisso, né? Muitos profissionais, se profissionalizou muito mais. Então, eu sou bastante feliz com isso, né? Porque quando eu comecei biologia, lá longe, não tinha nada disso. A gente tinha pouquíssimas informações e pouquíssimas pessoas dedicadas a proteger ou estudar a natureza, resolver esses problemas. Certo. E essa nota otimista aqui da apresentação dele também está presente no livro, que também se encerra com uma nota otimista, depois de uma apresentação apocalíptica do antropoceno que abre o livro. A gente vai ter perguntas da plateia. Da hora temos perguntas aqui, por favor, então, temos aqui uma pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Tenho uma pergunta para o Mauro. A partir da sua vivência com pesquisadores em outros países e observando florestas tropicais também em outros países, com relação assim, como é que a valorização desses ecossistemas tropicais
das sociedades que têm esses ecossistemas e fora, né? Quer dizer, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, né, posições muito conflitantes a respeito da Amazônia, né? A gente tem gente que diz assim, não, a Amazônia é nossa, ninguém pode chegar nem perto. E, ao mesmo tempo, a gente está assim, acelerando, né, o desmatamento da Amazônia. A gente teve 4 anos assim que foi impressionante. Foi impressionante. Né? E aí você deu agora também esse exemplo da Indonésia, né, quer dizer, dizendo que lá também uma perspectiva assim, totalmente extrativista e utilitária da floresta. Né? Por exemplo, a minha pergunta é, quer dizer, você convivendo, né, com os naturalistas, com polos de pesquisa fora de outras sociedades, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, então, será que fora eles tendem a ter uma visão mais conservacionista, valorizar mais esses ecossistemas tropicais do que nós que estamos aqui? Talvez a gente naturaliza isso, né? A gente bem que assim, a gente tem essa floresta, sempre vai ter, né? E é meio inesgotável, né? Me pergunta, será que essas sociedades que não têm isso, elas têm um olhar de mais conservação ou não? Ou seja, extrativista é igual? Morando na Inglaterra, sim, eles têm essa preocupação. Sempre é a Amazônia, né? Eles mal sabem onde é o Mata Atlântica, né? Nos Estados Unidos também, mas na Indonésia, quando você vai para o país que tem a floresta, você tem os povos tradicionais que usam a floresta. Então, eu trabalhava com os Dayaks, né? Que são os indígenas nativos, né? Eles tinham uma relação diferente com a floresta. Eles não abriam, não derrubavam a floresta para plantar palmeira. Então, sempre isso vem de fora, das companhias, de Jacarta, das cidades, né? E tem muito poucos parques nacionais. Então, na Indonésia, o governo detém boa parte das florestas. Então, quando você sobrevoa, isso foi um impacto muito grande que eu tive. Quando eu sobrevoei Bornéu, ela é inteirinha quadriculada para futuras remoções de madeira. Então, mesmo em lugares extremamente remotos, você vê de longe que tem uma trilha, que um dia vai ser uma estrada que vão remover aquilo. Então, assim, quem está lá, que nem os povos que estão na Amazônia, tem uma relação diferente do que a gente tem aqui no Sudeste. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas sempre é um conflito do urbano com quem vive na floresta, né? Porque a gente acha, a gente não, mas muita gente fala, precisa produzir, precisa derrubar a floresta para plantar soja, que dá mais dinheiro. Mas será que quem está lá, não quem chegou depois, né? As novas migrações, mas como que essas pessoas viviam antes? Elas produziam a sua riqueza, seu alimento, tinha peixe. Hoje os peixes estão tudo contaminados com mercúrio, a gente viu aqui nos caiapós, impressionante, tanto a fauna quanto os peixes, né? A flora, está tudo contaminado com agrotóxico, né? Então, essa visão é sempre quem vive no lugar com quem quer lucrar com essa região, né? É um conflito eterno, né? Ô, professor, eu queria que você detalhasse um pouco o caso da Ilha de Anchieta, que é um estudo recente, é uma iniciativa que, em tese, seria boa, mas que, no meio do caminho, enfim, tem... Assim, eu queria que você avaliasse o exemplo da reinserção de animais na Ilha de Anchieta. Esse não está no livro, né? Mas estudei muito tempo a Ilha Anchieta, que é aqui em São Paulo, que era uma ilha, né, pequena, de 800 hectares, que não tinha fauna, não tinha mais bicho. Aí o zoológico de São Paulo pegou o excedente dos animais, macaco-prego, capivara, cutia, que estava meio que sobrando, foi lá e colocou na ilha. E foi um desastre ecológico gigantesco, porque as capivaras comiam as plantas, não tinha predador, né? Então, ali não teve... Quando a gente fala de refaunação, a gente se preocupa muito com quem você vai colocar. E existe uma sequência de animais nessa refaunação. Então, vamos começar com o jabuti, depois uma cutia, até um dia se chegar numa onça pintada. Esse é o sonho, o projeto de refaunação ideal, que já está acontecendo na Argentina, por exemplo.
Eles começaram com a capivara, com lugares de baixo impacto. Mas você tem que um dia colocar um predador de topo. No caso da Anchieta, não dá para ter um predador de topo, porque a ilha é muito pequena. Então, você não pode ter esses grandes herbívoros, como capivara, por exemplo, que acabou destruindo boa parte da vegetação. É muito difícil entender quem que você vai pôr. Concordo com você que pode dar errado. Bom, nós temos, acho que, um horário, por favor. Então, a última pergunta, porque a gente tem um horário aqui da biblioteca, né? Oi. Eu queria saber um pouco como que você vê o trabalho da academia indo para fora da academia. Se está sendo ouvido, se todos esses trabalhos estão gerando políticas públicas, legislação, tanto aqui quanto no exterior. Se você puder comentar um pouco. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que cada vez mais os cientistas estão interessados em divulgar o seu trabalho. Antes a gente falava muito de divulgação científica, escrevia para a Ciência Hoje, que também é um leitor acadêmico, né? E eu vejo nos meus colegas, eu trabalho num instituto que é o CBioclima, um instituto financiado pela FAPESP, que a gente tem uma sessão de disseminação científica, de traduzir os artigos ou os trabalhos que nós fazemos para o público não acadêmico. E eu percebo que várias pessoas, cientistas e até alunos, estão cada vez mais interessados nesse diálogo com a não academia, né, fora da academia. E foi isso muito que aconteceu comigo. Eu já tinha escrito mais de 250 artigos publicados, tarará, mas eu falava, mas quem que está lendo meus artigos? Até onde vai? Né? Até onde chega a ciência? E senti a necessidade de escrever para mais leitores, ampliar o público. E foi que gerou o livro, mas eu vejo isso cada vez mais comum nos meus colegas. Né? Isso depende muito da fase que você está na academia, obviamente. Tem a fase que você tem que publicar muito artigo científico para conseguir o emprego, para passar no concurso, e daí depois você pode se dedicar. Mas eu acho que cada vez mais, até os órgãos de fomento estão cobrando, e devem cobrar, esse diálogo com a sociedade, né? Essa democratização da ciência. Porque só ficar no meio acadêmico a gente não consegue mudar o comportamento das pessoas e mudar políticas públicas. Mas muito obrigado pela pergunta. Tem mais uma última pergunta. Tá? Tem mais uma? Uma pergunta e depois uma proposta. Tá? Na verdade, é um comentário. O seu item lá do livro, quando você fala do Java Porco, há cerca de 2 meses atrás, eu usei na região de Itapeva para um cliente meu, e que eles começaram a ter os casos de raiva. Uhum. E aí eu lembrei do capítulo, mostrei para eles, e o seu livro começou a ser comentado dentro do meio agrícola lá. Uhum. Né? Então, eu acho que você conseguiu romper uma barreira, Mauro, que é a capacidade de comunicação com um linguajar fácil de ler, né? Porque você sabe, já há bastante tempo, eu estou do outro lado, né? Uhum. Na época da graduação já falavam que eu tinha migrado para a iniciativa privada, né? Uhum. E nós estudamos juntos, né? E eu segui nesse meio, né? Uhum. E hoje eu trabalho tentando conservar áreas, né, refazer áreas. Eu trabalho com contaminações ambientais e acaba atendendo tudo. E quando você tenta passar uma informação para as pessoas, né, que é o usuário comum, que é os CACs da vida, né, eles não entendem o nosso linguajar. Poucos materiais você consegue ter acessibilidade. E o seu livro, quando eu falei, mostrei, mandei PDF para eles, tal, o pessoal adorou, conseguiu. Né? Então, eu acho que romper essa barreira, para isso tem que ter um esforço muito grande de quem está publicando, quem está fazendo. Né? É. E a outra, meu querido,
daqui 2 anos a gente completa 40 anos, aí vão refazer a viagem, porque que fica Refazer a viagem para a Amazônia, 11 né? mil quilômetros de novo. Hoje a gente... Obrigado. Tinha uma Camilo. última pergunta aqui, é sua. Daura. Boa noite. Boa noite. Nos anos 80 para 90, eu acho que teve um indício de antropoceno que foi a redução da camada de ozônio, né? E a humanidade se uniu e conseguiu reverter isso. Por que agora você acha que, com a mudança climática, a gente não está conseguindo esse caminho? Eu acho porque é mais complexo, né? Porque envolve mais atores. É muito as mudanças climáticas, tudo bem, a liberação de CO2 é uma parte, perda de biodiversidade é outra, e o mundo parece que se acelerou, né? Essa é a minha impressão de não sei se a ansiedade climática chegou ao seu limite, né? Assim, mas eu concordo com você. Por que a gente não consegue resolver, sendo que a gente tem ciência? No caso da camada de ozônio, conseguimos reverter esse processo, né, da perda da camada de ozônio, mas acho que não envolvia tantos atores, né? Como que a gente vai parar de usar petróleo? Como que nós aqui podemos reduzir um pouquinho o nosso impacto no meio ambiente? Eu falo no livro que o mais rápido é mudar a sua dieta. Você muda amanhã, ou muda hoje à noite. Vou reduzir consumo de carne bovina. Não vou virar vegano, vegetariano. Eu vou reduzir. Em vez de comer, sei lá, 5 dias por semana bife, eu vou comer uma. Isso já é um impacto gigante. Imagina que cada um fizesse isso, né? Aí muita gente mas será que cada um... Eu falei, olha, Gandhi, Jesus Cristo, Martin Luther King, começaram deles, né? E falando, isso foi aumentando. Então, eu sempre falo, você consegue mudar o seu pai, sua mãe, o seu tio a diminuir carne, né? Porque o brasileiro é viciado em carne bovina, né? Então, como que a gente consegue... Eu acho que é um trabalho mais de formiguinha, né? Por isso que eu sou bastante otimista no livro, né? É muito mais fácil vender o apocalipse. O mundo vai acabar. Então vamos esperar. Não, vamos sair disso, né? E o exemplo da camada de ozônio é um deles. A gente conseguiu reverter o quadro. Eu acho que as mudanças climáticas é um pouco mais complexo, mas é possível, já que existe ciência por trás disso. E existem atores que podem mudar isso. Eu só não vejo assim um grande líder climático, né? Político falando, né? Temos líderes climáticos fora da política. E eu acho que isso ainda a gente está buscando. Perfeito. Bom, muito obrigado. Podemos, então, encerrar. Daura, você quer Sim. falar alguma coisa? Só agradecer a presença de vocês, o convite e o prazer de muito conversar obrigado, aqui com o Mauro Galante. Muito obrigado. A partir de agora, nós teremos a sessão de autógrafos. Agradecer o professor Galante por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, foi uma honra. E agradecer o Manuel pela mediação novamente ótima. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos.